tudo bem? Bom, a gente vai começar a aula, vamos falar um pouquinho das ferramentas usadas para escritórios, empresas. E aí o objetivo maior é que vocês utilizem essas ferramentas. Ou o que acontece no dia a dia? Como vocês têm aquela conta do Estado, RA, arroba, aluno.sp.educação.gov.br, vocês têm acesso às ferramentas da Microsoft. Então vocês têm acesso ao Excel, o Word, o PowerPoint e o Outlook, né? Você acaba utilizando. Então vocês têm acesso a essas ferramentas. Basta você acessar a conta da Microsoft com o seu RA, 4 vezes o zero, o número do seu RA, o dígito SP, arroba, aluno.educação.sp.gov.br. E aí você consegue fazer o download do pacote Office, instalar na sua máquina, instalar no computador para poder trabalhar. Então nosso objetivo hoje, a gente vai falar um pouquinho do Excel, a gente vai ficar esse período vai dar umas 8 aulas aí de Excel. O objetivo é que vocês utilizem o Excel, entendam as características do Excel e a gente possa utilizar essa ferramenta que nas empresas é importante para todas as áreas, né? Então vocês devem ter visto aí diversas formas de o pessoal divulgar dados, mostrar informações, e uma das bases desses dados é o Excel. Lógico que quando a gente está falando em dados, em informação, não é a melhor forma, né? Uma pessoa poder alterar os dados manualmente, mas muitas das informações que a gente consegue retirar no nosso dia a dia vem do Excel, vem de planilhas do Excel que nós podemos trabalhar. E conhecer o Excel, ele traz uma vantagem para você. Porque são poucas as pessoas que conhecem a ferramenta a ponto de otimizar as atividades dela, otimizar os recursos dela. Então, e hoje existem poucas pessoas que dominam a ferramenta. Pode utilizar um pouquinho, colocar lá, mudar o básico, mas usar as fórmulas, utilizar diversas expressões, tem poucas pessoas que utilizam. Então, nosso objetivo é fazer essa aula, vocês poderem trabalhar até o nível intermediário do Excel. Então, assim, utilizar as expressões, pegar informações de outras planilhas e trazer para dentro de uma planilha nova, fazer algumas macros, né, uma automação, mas aí é uma macro direcionada. Não vou entrar em programação aqui com o VBA, não é nosso objetivo, mas lógico que a ideia é que vocês utilizem essa ferramenta no dia a dia. Então, para você carregar o Excel, aí depende muito do seu computador, da sua máquina. Eu estou com o Windows 7 aqui, então não vai ser igual para muitas pessoas, mas basta você clicar no iniciar, buscar lá o Excel e aí ele vai abrir essa telinha para você aqui. Bom, então vamos lá, vamos entender o que acontece nessa tela aqui. Na primeira tela que aparece, ele já traz algumas informações importantes. Ele traz uma pasta de trabalho em branco, tem um bem-vindo ao Excel, que é um tour, né, que as ferramentas de hoje, por causa de uma questão de usabilidade, ela traz essa necessidade de explicar como que você utiliza a ferramenta, como que você pode inicializar. Então ele já vem com um bem-vindo, um tutorial para você utilizar a fórmula, tutorial para tabela dinâmica, tutorial para gráficos. Aqui no meu caso eu tenho alguns modelos, por exemplo, eu não quero pensar muito, eu preciso criar um calendário. Então eu posso buscar em alguns modelos, aqui eu tenho mais opções, né, mais modelos, buscar alguns modelos, pessoas que já desenvolveram planilhas com essa situação, orçamento pessoal mensal, orçamento doméstico, agenda de aluno, relatório semanal. Então ele já traz isso para vocês com o objetivo justamente de facilitar o seu dia a dia, e você modifica o que precisa se atender às suas necessidades. Bom, aqui é o novo, eu não quero esse modelo, eu vou retirar aqui a opção, vou voltar aqui, não quero esse modelo. E aí eu tenho a pasta de trabalho. Quando eu clico na pasta de trabalho, o Excel, a primeira coisa, eu tenho que dividir o Excel em duas etapas. Na hora que eu cliquei na pasta de trabalho, ele abriu uma planilha. Então, o que é a pasta de trabalho? É um conjunto de planilhas. Clicando nesse botão de mais aqui, ó, você pode criar outras planilhas. Ele vai colocando lá, planilha 1, 2, 3 e assim vai. Então, o nosso objetivo é trabalhar em cima de uma planilha.
Então, pasta de trabalho é o conjunto de planilhas que você pode colocar dentro do Excel. Então, vamos descobrir o que essa ferramenta tem para nós. Primeira informação aqui são esses caminhos aqui em cima, que nós vamos chamar de guias. Então, eu tenho a guia arquivo, a guia página inicial, a guia inserir, desenhar, layout, fórmulas, dados, revisão, exibir, desenvolver, desenvolvedor. O desenvolvedor, para a maioria de vocês, não deve aparecer, mas caso vocês queiram que apareça, fique igual ao meu, arquivo, propriedades, opções. Ele vai abrir essa janela para você. Personalizar a faixa de opções. Do lado direito aqui tem guias principais. Eu vou minimizar a página inicial. O seu deve estar assim, ó, desmarcado. Está sem a marca do desenvolvedor. Se tiver desmarcado, ele vai aparecer assim para você. Sem o desenvolvedor sumiu daqui, tá vendo? Então vamos lá. Eu quero colocar o desenvolvedor de novo. Arquivo, opções. Vou lá no personalizar faixa de opções e vou marcar desenvolvedor. Para que serve a parte de desenvolvedor? No desenvolvedor, eu posso criar códigos, suplementos, controles e o XML, que é uma outra extensão de arquivo muito usado para banco de dados, usado para diversas soluções. Eu vou deixar o desenvolvedor aqui, porque ele vai te dar opções lá que a gente vai analisar e vai identificar também. Depois disso, percebam que aqui eu tenho área de transferência, fonte, alinhamento, número, estilos, células, edição, confidencialidade. Tudo isso está dentro da minha guia página inicial. Cada grupo, então, cada conjunto que eles colocam aqui, nós vamos dar o nome de grupo. Então eu tenho o grupo da área de transferência. Então ali eu vou ter o copiar, o colar, o recortar, o formatar, né, formatação. Fonte, então dentro da fonte, tipo de fonte, tamanho da fonte, se eu quero aumentar ou diminuir, negrito, itálico, sublinhado, qual é a característica da célula que eu vou colocar, se eu vou colocar grade ou não. Então no começo a gente geralmente trabalha com o Excel assim mesmo, depois a gente pode formatar e personalizar ele para ficar melhor visualmente para as pessoas. Depois, alinhamento, como que esse texto vai ficar alinhado na sua célula? Vai ficar centralizado, vai ficar para a esquerda, vai ficar para a direita, ele vai ficar posicionado no topo, vai ficar posicionado no centro, posicionado para baixo. Eu posso definir o ângulo de inclinação para ele, uma orientação. Tá aqui, ó, inclinar texto no sentido anti-horário, no horário, texto vertical, girar texto para cima, girar texto para baixo, formatar o alinhamento. A gente vai passar por cada uma dessas etapas. Por enquanto só estou olhando a ferramenta para vocês poderem utilizar. Quebra de texto é uma situação que acontece geralmente quando eu começo a digitar na célula e o texto fica muito grande. E aí, para eu não ter que deixar a coluna muito grande, porque daí pode atrapalhar a impressão, a gente usa a quebra de texto para que o texto quebre em um determinado ponto. Vou mostrar um exemplo aqui. Vou fazer diferente, vou colocar um nome aqui. Então percebam que aqui é o que aconteceu. Na minha célula A, ela acabou ficando muito grande. E aí ela está ocupando a B e um pedacinho da C. Se eu digitar alguma coisa na B, por exemplo, função, aí ela fica escondida. Então o que eu posso fazer? Vou clicar na célula que eu quero, vou vir aqui em quebra de texto e quebrar texto. Então ele ajusta o texto. Aí ficou um pouco fora, eu posso ajustar aqui. Com essa setinha a gente vai fazer mais vezes isso para poder melhorar, tá bom? Então essa é a função da quebra de texto. Mesclar células, quando a gente tem um título que vai envolver toda a tabela lá, a gente usa essa função de mesclar células que está aqui. Então esse é o grupo de alinhamento. O grupo número tem a função da gente formatar o tipo de número que nós vamos apresentar. Então nesse caso, eu tenho o número geral, não tem formatação específica, ela é bem tranquilo. Número, moeda, então quando eu quero representar valor monetário, a gente utiliza moeda. Contábil, além de ele utilizar a questão do valor monetário, ele vai usar todas as regras contábeis para poder mostrar o valor. Então, se ele vai colocar
valor negativo entre parênteses, ele vai colocar o negativo em vermelho para o contábil. Data abreviada. A data abreviada seria 5/2 de 82. Hoje é dia 12/6 de 20. Data completa. Aí ele vai colocar a data da extensão completa. Ele vai escrever todo o texto para você. Hora, porcentagem, fração. Científico. Vocês devem ter visto em física lá a notação científica. Então, essa notação, o Excel também traz isso para a gente. E o texto, quando não se trata de nada disso. Então, todas essas características nós podemos utilizar para formatar os tipos de dados dentro das células. Continuando por grupo, algumas funções aqui. Se eu vou colocar um formato de contabilização, basta eu clicar nessa setinha, selecionar real para português, dólar, euro, ele já vem com essas opções. Porcentagem, para trabalhar já com porcentagem. Contábil aqui, a hora que eu clico nos 3 zeros, ele já coloca o separador de milhar, que seria o ponto, e aí os números para separação de milhar. Para truncar, para aumentar ou diminuir as casas decimais, setinha para a esquerda aumenta, setinha para a direita diminui. Tudo bem? Então esse seria o objetivo do grupo números. Formatação condicional. Uma das coisas muito comum, muito usada para mim na formatação condicional, funciona da seguinte forma. Eu tenho uma relação de notas de aluno, e essa relação de notas chega lá com diversas notas, e os alunos que estão com nota acima de 7, eu vou marcar com verde, entre 5 e 7 eu vou marcar com amarelo, e abaixo de 5 eu marco com vermelho. E aí a gente usa essa formatação condicional. Se a nota maior que 7, verde. Se não, eu vou verificar, está entre 5 e 6, 5 e 7, vou colocar amarelo. Está menor que 5, verde. Ou vermelho. Então, vocês podem usar a formatação condicional para isso. Congelar, formatar a tabela como? Ele já tem alguns padrões de formatação. Então, por exemplo, você precisa mostrar lá uma planilha gigantesca com vários dados das pessoas, com o nome, RA. Se você deixar a tabela em branco, assim, ó, o título da linha, da coluna lá das informações da barra, numa cor, e as linhas da mesma cor, fica difícil para a pessoa encontrar, visualizar. Então, geralmente a gente solicita, faz uma alternância nas cores para isso. Isso já vem padronizado. Ah, Alexandre, dá para fazer isso se eu quiser com outra cor? Dá. Vocês vão aprender um macetezinho, mas dá para fazer isso com outras formas também. Estilo de célula. Também eu posso definir qual estilo que eu quero. Isso aqui nós já estamos falando em formatação, tá bom? Então já fica uma forma de trazer a formatação para a sua planilha, deixar a formatação melhor para vocês. Inserir, você pode inserir célula, inserir linha, inserir coluna, inserir uma planilha nova. E o inserir uma planilha é a mesma coisa que clicar no botão de mais aqui, ó. Viu? Ele abriu lá a planilha 4 para mim aqui embaixo. Então, muitas das coisas que você tem aqui nos grupos, você vai poder fazer ou por comando, né, digitando lá uma fórmula, ou então em outros botões que ficam espalhados aí para vocês trabalharem. Formatar. Formatar a altura da linha, fazer o autoajuste, largura da coluna, autoajuste da coluna. Você pode ocultar uma linha, ocultar colunas, ocultar a planilha. Geralmente a gente usa esse comando ocultar quando eu vou usar ele para alguma coisa e na hora que eu for exibir para alguém, eu não quero que ele não precisa visualizar essa informação, ele já pega o dado trabalhado, otimizado, né? Então isso fica mais fácil para ele utilizar. Renomear planilha. Então esse renomear planilha, você pode dar um nome para a planilha. Vou colocar aqui aula 1 de Excel. Muito criativo, né, do jeito que vocês sabem. Então excluir, eu posso excluir planilha, posso excluir linha, excluir coluna. Então tudo isso vocês podem fazer. E um comando que eu brinco muito com as pessoas, falo, olha, toda ferramenta, todo material, todo equipamento sempre tem um Ctrl Z. Vou até digitar aqui.
mais Z. O que que esse comando, o que que esse conjunto de teclas faz? Bom, vou dar um Enter. Então tá lá, Ctrl Z. Por algum motivo, putz, não era isso que eu queria falar, errei. Se você apertar o Ctrl Z, ele volta à ação que você fez. É a mesma coisa que usar essa setinha aqui em cima, ó, desfazer células. Ele já vem lá, olha, eu uso o Ctrl Z. Se eu quiser refazer, uso o Ctrl Y. Então essas funções ajudam vocês a ter uma velocidade maior na hora de trabalhar. Salvamento automático, isso já é uma coisa que veio lá do Excel 2016. Ele está no Office 365 também. Você pode habilitar ou desabilitar o salvamento automático. Quando você habilita o salvamento automático, ele vai te pedir uma conta do OneDrive. O OneDrive seria a nuvem da Microsoft. E aí você vai salvar todas as informações na nuvem. Eu não gosto de deixar o salvamento automático porque eu fico, às vezes, para trabalhar offline, aí eu precisaria pegar a informação lá e geralmente está no meu computador. Por isso que eu não utilizo. Botão salvar. Você pode utilizar o Ctrl B, então se eu der um salvar aqui e não tem nome, ele vai me pedir um nome para a minha planilha. Então eu vou colocar aí, aula 1, teste do Excel, aula 1 de Excel. Opa, pronto. Cliquei em salvar, aqui ele está salvando no meu OneDrive, eu não quero que ele salve no meu OneDrive, eu posso salvar nas minhas máquinas. Então, por exemplo, vou salvar nos meus documentos. Documentos é uma pasta que já vem por padrão no Windows, né? Você tem mais opções de salvamento aqui se você quiser. Aí essas opções de salvamento ele me carrega lá para a página do iniciar. Então vamos supor, eu tenho neste computador. Quando eu cliquei aqui, eu dei um nome para minha pasta, olha lá, aula 1 de Excel. E essa pasta vai ser salva na extensão XLSX. Essa extensão foi adotada a partir de 2007 pela Microsoft. Então é um padrão atualizado. Mas vamos supor que você queira salvar isso para pessoas que têm um Excel antigo salvar. Então você tem um monte de opções aqui, a gente vai passar por cada uma delas, mas já vou aproveitar aqui. Eu quero mandar para o pessoal que vai trabalhar no Excel de 97 a 2003, o padrão XLS. Aí a gente usa a pasta de trabalho XLS. Mas em geral, hoje a grande maioria dos equipamentos já utilizam o XLSX como padrão e quem estava com 97 existem complementos que ele pode instalar e vai rodar e vai conseguir abrir apenas com aviso que algumas funcionalidades não vão rodar. Então, pasta de trabalho XLSX, pasta de trabalho habilitada para macro. E essa é uma situação que acontece. Existem programas que fazem processos automáticos, algoritmos automáticos dentro da sua planilha. Esse processo nós damos o nome de macro. A macro no Excel, ela pode ser habilitada para executar automaticamente. Quando você abrir o Excel e tiver uma macro para rodar, o Excel automaticamente vai te informar, olha, essa pasta de trabalho possui macros, você deseja habilitar, você confia na informação que veio dessa ferramenta, e ele deixa você fazer tudo que precisa aí para ele. Pasta de trabalho binária. Os computadores trabalham muito com 0 e 1, né? Então ele só trabalha com 0 e 1. Mas no final das contas, então às vezes eu preciso trabalhar com uma pasta binária só com 0 e 1, mas aí é para um tratamento voltado mais para banco de dados, são outras aplicações que nós não vamos utilizar nesse treinamento. 97 2003, o XLS. São os padrões de Excel que você mais vai encontrar, XLSX e XLS. CSV, quando você baixa as informações de um banco de dados, vai lá e puxa a planilha de algum lugar, ele geralmente vem no formato CSV, que é um padrão de texto com tabulação. Nesse caso aqui, a tabulação é definida por vírgulas. O que seria a tabulação? É a limitação da coluna. Então, por exemplo, nome, vírgula. Idade, vírgula. Então o que ele está falando? Nome é uma coluna, idade é uma outra coluna. Grau de instrução mais uma coluna e assim por diante. Então as vírgulas delimitam para isso. É muito usado por nós aqui para português, mas quando eu quero trabalhar com outras ferramentas, geralmente com ferramentas que são de fora, a gente vai trabalhar com esse CSV aqui, ó.
MS-DOS ou Macintosh, que aí a delimitação é dada por ponto e vírgula, tá? Então tem duas diferenças, delimitado por vírgula e delimitado por ponto e vírgula. Dados XML. Muitos sites, para poder pegar a informação e carregar, principalmente quando a gente está falando em... hoje a gente está falando muito em e-commerce, para carregar as informações do e-commerce, a gente carrega no XML. Por quê? O banco de dados pega essa informação, ele aponta, ele já tem os apontadores, então, do que é o nome do produto, a descrição do produto, o valor do produto, quantidade em estoque, ele já tem isso apontado, e aí ele pega essa planilha, que vai sendo atualizada diretamente, puxa essa planilha e ele atualiza todo o sistema. Página da web como arquivo único, vocês vão ver aqui MHT e MHTML. O HTML é a extensão para páginas de web, para sites. Você pode publicar a sua planilha num site para as pessoas poderem consultar. E aí a página da web faz a mesma coisa. Você publica a sua planilha para as pessoas consultarem. Modelo do Excel. Lembra daqueles modelos que eu falei lá no início? Que você pode abrir, carregar lá o modelo padrão? É nessa forma que eles carregam para você. É um XLTX. É um modelo que ele pode utilizar. Modelo habilitado para macro é um modelo com macro. Modelo do Excel. Texto separado por tabulação. A tabulação é o tab. Se você está num teclado aí que é o português, você vai ter lá o Ctrl Shift, o fixa, né, para ficar maiúsculo, e aí tem duas setinhas, uma para a esquerda e uma para a direita. Essa é a tabulação. Shift Tab, ele seria para trás, e o Tab para frente. Texto Unicode, planilha XML 2003, pasta de trabalho do Macintosh Excel 95. Então essas opções eles vieram agregando mais valor para o Excel, ele vai trazendo mais coisas para você poder trabalhar em diversas situações. CSV separado por vírgula, texto formatado separado por espaço, também é muito usado em banco de dados. Macintosh, MS-DOS, CSV, diff de troca de dados, o Silk, que é um vínculo simbólico, né? Então você vai fazer uma vinculação simbólica para esse Excel. E o suplemento do Excel seriam programas que melhorariam o Excel. Então, geralmente, a Microsoft tem vários desenvolvedores pelo mundo que está usando lá, está aproveitando para desenvolver outras soluções. E dependendo da necessidade dele, ele cria uma solução lá qualquer para esse programa. E aí, quando ele criou essa solução qualquer para esse programa, aí às vezes é tão útil que ele mostra lá para o suporte da Microsoft e o pessoal da Microsoft fala, a gente vai utilizar ele como um suplemento. E você pode carregar suplementos que são validados pela Microsoft ou não. Aí a minha recomendação, sempre use equipamentos validados. Suplemento do 97, PDF. Isso foi uma coisa que veio com o tempo, a necessidade de montar documentos ou relatórios em PDF e imprimir em PDF. Aí existiam programas que a gente imprimia em PDF. O que aconteceu? A Microsoft percebeu que não ia fazer mais sentido ter que fazer um processo para imprimir isso, e ela colocou para você poder salvar diretamente em PDF esse arquivo. Documento XPS, planilha Strict Open XML. Então o que acontece? Existem plataformas abertas que nós chamamos de open source. Essas plataformas abertas têm a facilidade de a gente não ter que pagar licença. E aí, para você poder pegar uma ferramenta e abrir uma plataforma aberta, você tem que usar esse OpenXML ou Open Document aqui, que seria para abrir com BROffice, que são ferramentas de código aberto que nós podemos utilizar e aí não teria que pagar licença. Qual que é o grande problema? Muitas vezes não funciona, mas tem essa opção para vocês também, né? Então vocês podem utilizar. Então eu cliquei aqui. Vou salvar minha planilha lá na minha pasta documentos. Então onde que eu sei que está a minha pasta? Pasta de trabalho do Excel, XLS. Aqui ele vai me dar mais opções, eu não quero mexer nisso agora. Então aqui, ó, estou na pasta documentos. Se eu clicar na setinha para cima, está no meu computador. Posso salvar na área de trabalho? Minha recomendação: evitem salvar coisas na área de trabalho. É
porque fica muito poluído e depois você começa a se perder para achar as informações. Então o que você pode fazer? Vou criar aqui nos meus documentos, estou no meu computador, este PC, documentos, vou criar uma pasta, não tem pasta aqui ainda, então vou pedir mais opções, eu quero criar uma pasta para poder salvar essas aulas. Nova pasta, vou chamar de curso básico de Excel. Enter. Percebeu que no Windows eu não tenho problema com acento, né? E aí eu vou salvar. É uma pasta de trabalho do Excel. Então isso eu vou deixar dessa forma. Salvar. Minha pasta está salva. Então a partir de agora minha pasta de trabalho está salva. Bom, falamos aqui das células. Aqui nós temos a questão de fórmulas, soma, média, contar números, máximo, mínimo e outras funções que a gente vai utilizar. Tem também o preencher, né? Aqui é uma função que preenche automaticamente algumas informações. Isso agiliza enquanto tem que ficar digitando muitos dados, então a gente agiliza bastante, tá? E o limpar, exclui todo o conteúdo da célula. Filtrar e classificar também são funções que facilitam bastante. Localizar uma informação no texto, localizar um número, localizar um nome. Posso substituir. O que significa isso? Ele vai buscar uma informação e vai trocar essa informação. Ir para, fórmulas, anotações, aí você tem um monte de opções aqui que a gente vai olhar uma por uma nas próximas aulas. Confidencialidade, eu posso marcar isso como confidencial e na impressão ele só vai marcar que é confidencial, né? Não é uma... Bom, passamos por todos os grupos e em toda a ferramenta, seja ela da Microsoft, seja do Google, seja da onde for, sempre tem esse cara aqui, ajuda. A ajuda é uma solução para a gente poder identificar como resolver um determinado problema. Então, como que o Excel traz ajudas para a gente? Eu vou usar aqui um exemplo de uma fórmula. Digitei o igual e vamos supor que eu sei que a fórmula se chama C. E abrir parênteses. Então, uma forma dele me ajudar é ele me dizer o que eu tenho que fazer. Tem um teste lógico, tem um valor verdadeiro, tem um valor se falso. E aí eu posso clicar aqui no teste lógico, ele vai me abrir uma guia que vai me orientar em como fazer. Não entendi o que é o C. Bom, legal, não entendi o que é o C, não entendi como que era para usar. Eu posso vir aqui no ajuda, ele carrega a ajuda da Microsoft. Aí tem um monte de opções aqui para nós. E eu vou clicar aqui e vou digitar. C. E abrir parênteses. Vou pedir para ele pesquisar. Eu dei um enter aqui, mas é a mesma coisa que clicar aqui na lupa, tá? Eu sei que é uma fórmula. Aí ele traz para mim visão geral. Eu tenho visão geral, definir, usar nomes, criar uma fórmula, exibir, ocultar fórmula. Eu vou vir aqui em funções. E a função que eu quero, olha lá, tem o soma, média, mínimo. Cadê a função C? É uma função lógica. Tá aqui, função C. E aí ele traz. Vou abrir um pouquinho mais. A função C, aqui ele está me dando um exemplo de formas alinhadas e evitando armadilha. Permite fazer a comparação lógica entre o valor que você espera, e testando uma condição e retornando um resultado, um valor verdadeiro ou falso. Então, como que ele vai me mostrar? Igual, então, olha lá, igual C, abre parênteses. Algo for verdadeiro, então, por exemplo, hoje é dia 12 de junho. Então, se hoje é dia 12 de junho de 2020... Então,
escreva: bom dia, é o dia dos namorados. Se não, não coloque: bom dia, hoje não é o dia dos namorados. Posso usar qualquer combinação que quiser para isso, desde que eu tenha o se não. Então, por exemplo, se hoje está sol, bom dia, o dia está lindo. Se não, bom dia, está chovendo. E assim por diante. Então vocês podem aproveitar isso, podem usar fórmulas à vontade. Nós vamos passar por elas, mas aqui é só para a gente poder visualizar cada um das informações. Então a guia ajuda é a ferramenta que eu falo para as pessoas. Consulte o manual do fabricante, busque no manual do fabricante. Por quê? Quem desenvolveu toda a ferramenta montou um manual para como vai utilizar essa ferramenta. Então você pode, usa e abusa da ajuda, porque é ali que você vai encontrar grande parte da solução. Ah, Alexandre, eu pesquisei na ajuda e não achei solução nenhuma. Beleza, vai para uma outra ferramenta muito útil, Google. Muitas das coisas que você precisa fazer, que você acredita que seja inovadora, que você precisa desenvolver, muitas pessoas já precisaram fazer ou já realizaram. E aí o Google pode trazer essa solução. Então você pode, lógico que eu espero que você sempre entenda o que está sendo feito, mas você não precisa quebrar toda a cabeça para chegar na solução, você pode ir fazendo e desenvolvendo ela, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. A guia arquivo. Na guia arquivo eu posso abrir uma nova planilha, uma nova pasta de trabalho. Eu posso abrir uma pasta de trabalho que eu utilizei anteriormente. Posso ver informações sobre a minha pasta de trabalho, as propriedades. Posso salvar. Aqui eu salvei de novo. Posso salvar como? Salvar como? Eu dou um outro nome para essa planilha. Geralmente a gente faz isso para pegar uma planilha que eu acabei de receber, eu vou mexer na planilha e depois eu verifico lá para atualizar. Então eu vou mandar a minha versão para a pessoa. Então aqui eu poderia aula de Excel versão 1. Por exemplo, é um exemplo aqui para vocês. Posso imprimir. E aí imprimir a planilha. Eu posso imprimir a planilha que está ativa, então naquele caso minha planilha 4. Eu posso imprimir toda a pasta de trabalho. Posso imprimir uma seleção, então eu seleciono um grupo de células e imprimo aquela seleção. A orientação, como que vai ser essa impressão? Vai ser no retrato, a folha na vertical, ou paisagem, a folha na horizontal. Tipo de papel, A4, carta, tabloide, ofício, executivo, A3, são as formas que você pode escolher. Sem dimensionamento, eu vou pedir para ele imprimir em tamanho real, aquilo que realmente foi montado lá no Excel. Eu posso ajustar a planilha em uma página, então, por exemplo, montei toda a planilha, a hora que eu fui mandar imprimir, na visualização, eu vi lá que, vai passar um pouquinho da página. Se eu der um ajustar a planilha em uma página, e isso for interessante, tudo aquilo que você montou vai ficar numa página só. Eu posso ajustar todas as colunas em uma página, e aí as linhas vai ficar diferente, e ajustar todas as linhas em uma página, você pode trabalhar também. Compartilhar. O botão compartilhar aqui, você pode compartilhar com outras contas, e aí você pode compartilhar isso no OneDrive e dar acesso para as pessoas poderem acessar. Então aqui ele já me abre direto no OneDrive para poder brincar. Exportar. O exportar, ele vai criar um arquivo em PDF, vai alterar o tipo de arquivo. Perceba que muitas das coisas vocês podem fazer por um caminho ou por outro, você vai chegar no mesmo jeito. O publicar, ele vai abrir lá, publicar no Power BI. Essa é uma coisa legal. Power BI, o Power BI é voltado para Business Intelligence, então é uma área que surgiu com a necessidade de analisar grandes dados, e aí essa análise vai trazer para negócios, como que a gente traz isso para inteligência de negócio. O que acaba acontecendo? No final das contas, a gente vai usar e vai aproveitar muito isso, só que eu preciso de... os dados brutos na planilha, fica complicado de observar o que está acontecendo. E aí o Power BI, ele traz a funcionalidade de mostrar isso em gráficos melhores, né? Visualmente melhor para os alunos. E aí a gente aproveita isso e fica melhor para as empresas, para elas poderem tomar decisão mais rápido em cima dos gráficos. Claro que aí eu vou trazer toda uma questão que a forma como você apresenta, a forma como você analisou, a forma como você coletou esses dados, importa e muito. Porque
Pode ser com base neles que o cara toma uma decisão que seja errada. Mas no final das contas, o objetivo é que a pessoa possa tomar uma decisão com base nos dados, na informação. O fechar, ele fecha a planilha, não vou fechar aqui. Conta. Lembra que vocês acessaram lá com a sua conta do aluno? Ele vai jogar aqui para você e ele vai mostrar aqui para você a sua conta, o seu nome. E opções, aquelas opções que a gente já viu lá que a gente pode mexer e habilitar outras guias. Bom, legal. Vamos para a luz da página inicial já. Vou falar do inserir. Dentro do inserir, o que eu posso inserir? Tabela dinâmica recomendada. Então, às vezes, com base na sua planilha, a própria Microsoft já recomenda algumas tabelas dinâmicas que você pode usar. Uma tabela, ilustrações, então você pode criar a imagem, o logo da empresa, uma foto, colocar uma foto no fundo da sua planilha. Formas, ícones. Aqui o Smart Art é uma funcionalidade que é um elemento gráfico que a gente pode utilizar. E instantâneo seria uma foto que ele tiraria diretamente da computador, ou então você fazer uma captura de tela. Suplementos. Você pode obter suplementos, instalar suplementos. Isso você vai buscar aqueles que estão autorizados pela Microsoft. Aí, como ele também recomenda tabelas, ele aproveitou e no grupo gráficos aqui ele recomenda gráficos. Um conjunto de dados, você pode montar um gráfico. Você tem a opção de selecionar o gráfico e conjuntos deles. Mapas, quando a gente está falando mais para a parte geográfica, como que a gente vai montar isso de forma geográfica. E um gráfico dinâmico, aí é uma outra aplicação, mapa 3D também. Linha, coluna, ganhos e perdas. Aqui tudo isso são grupos, olha que legal. Grupo de gráficos, daí esse grupo de gráficos foi para Tour, que aí ele pega o mapa 3D, depois ele veio para mini gráficos. Numa célula só, você pode colocar um gráfico que representa aquele conjunto de dados. Isso é bom quando eu quero ver variabilidade, ver informações rápidas. Por exemplo, mercado financeiro. Como que está ações? E aí, se eu tenho os dados ao longo do tempo, eu consigo verificar por meio do gráfico como que isso funciona. Então isso é bom para vocês aproveitarem. Filtros. Segmentação de dados, linha do tempo. Aqui é para você filtrar as informações. Link, para a gente colocar um hiperlink. Por exemplo, direcionar vocês para o Google Classroom, direcionar vocês para uma página da web, direcionar vocês para um artigo. Aí, são os links que vai jogar vocês para uma página da internet. Comentário. O comentário, geralmente a gente usa para quando uma pessoa está revisando, ela pega a sua informação, comenta em cima da sua planilha e você pode ler o que ela estava comentando e a partir dali tomar a decisão. Acatar o comentário ou não. Mas isso fica mais fácil. Tipo de texto. Aqui a gente tem o Word Art, caixa de texto, cabeçalho e rodapé, linha de assinatura quando é um documento e alguns outros objetos que a gente vai passar por eles. Símbolos. Eu posso colocar equação no Excel e símbolos para poder trabalhar. Vamos para o desenhar. Se o seu desenhar não estiver aparecendo, vai lá em opções e você tem o campo desenhar. Então vou mostrar para você de novo. Opções, personalizar faixa de opções e o desenhar está aqui, ó. Então vem lá a remoção do plano de fundo, página inicial, inserir, desenhar. Clicou em desenhar, ele já aparece para você. E aí você pode fazer um desenho à mão livre, você pode montar diversas soluções diretamente com o Excel. É muito usado quem trabalha com lousa digital, essas coisas acaba precisando escrever lá em cima da apresentação, no meio da apresentação do resultado, então ele acaba utilizando isso para ficar mais fácil. Por padrão não vem habilitado, tá? Ele vem desabilitado. Layout. Layout. Alguns temas já vêm padronizados, então eu tenho uma configuração de cor que é padronizada para a gente poder identificar. Isso é bom porque ele já traz para você aquela referência de cor, o que fica bom com o que. Então, por exemplo, o azul escuro, a letra do texto vai ter que ser branca. Um vermelho, a letra branca não aparece tão legal, o preto fica melhor. O amarelo tem que ser com texto preto e assim por diante. Então ele vai trazer esse jogo de cores para você e isso já foi estudado, validado em diversas situações. Então isso facilita no seu dia a dia.
Nada impede de você utilizar a sua criatividade e montar a sua paleta de cores, mas você pode aproveitar algumas soluções que já estão prontas, né? Lembrando aqui que o meu objetivo é que você otimize o seu trabalho. Então, Alexandre, eu quero montar, eu quero fazer, fica à vontade, vocês podem fazer o que vocês precisarem, mas a ideia é que vocês otimizem o trabalho no seu dia a dia. Tipo de fontes, quais fontes vocês vão usar? Lembra que lá na página inicial a gente já podia escolher as fontes. Aqui veio mais um lugar para vocês fazerem a mesma coisa. E o tipo de efeito? Office 3D, qual é o efeito que vai ser adotado na sua planilha, tá? Isso a gente vai usar, pode ficar tranquilos. É só para aqui a gente está conhecendo o Excel, por isso que é uma aula um pouquinho mais longa do que o normal. Bom, as margens, ela pode ser normal, já é padronizada, ela pode ser larga, que seria isso? O conteúdo fica mais estreito e as margens maiores. Ela pode ser estreita e você pode personalizar. Então você pode definir qual que é o tamanho da margem que você quer. Orientação, retrato ou paisagem, aí é como que você vai imprimir esse material, se vai ser na vertical ou na horizontal. Tamanho do papel, é um A4, é uma carta, ofício, executivo, A3 e assim por diante. Então isso te dá, você pode selecionar qual que é o tamanho que você está trabalhando. A área de impressão é o que você realmente vai imprimir. Eu posso definir uma área de impressão e o que estiver fora dessa área de impressão não aparece na impressão. Então, geralmente, o que a gente faz? Um monte de fórmula fora da área de impressão e as células que realmente precisam imprimir, eles pegam as informações e vão atualizando. E aí eu mando imprimir só o que é necessário. Eu posso criar quebras de página, remover quebra de página, redefinir todas as quebras da página. Posso adicionar um plano de fundo para minha planilha do Excel. Imprimir títulos. Aqui, geralmente, o que acontece? Quando eu tenho uma planilha muito grande, muito comprida, lá com um monte de informação, às vezes é necessário que eu imprima os títulos da linha superior em cada página. E aí eu posso falar, a primeira linha você vai ter que... A primeira e a segunda linha, você tem que imprimir em todas. Quando eu clico aqui, ele já selecionou o que eu quero e vai deixar para imprimir. Isso é bem tranquilo. Aí a gente vai aprender mais. Largura, altura, escala. Aqui está na escala 100%. Se eu reduzir, ele vai diminuir a escala da minha planilha. É a mesma coisa que eu vir aqui embaixo. Não, aqui embaixo é para visualização. Então aqui o que acontece? Ele está dimensionando para 50%. Agora eu aumentei para 120%. Vou baixar para 100 de novo. E essa escala aqui embaixo é para aumentar ou reduzir a visualização. Tá vendo que eu consigo ver mais informação? Lógico que fica muito menor para enxergar, mas eu consigo ampliar a informação. Se eu clicar no botão de mais, ele vai aumentar. Ótimo, já foi. Linhas de grade. Linhas de grade é o que mostra essa coluna, a divisão entre as células. Então aqui, entre a célula D e a célula E, eu tenho uma linha que indica o final da célula D e o início da célula E. Se eu remover a linha de grade, olha o que ele faz. Ele apagou todas as informações de linha. No começo, eu sempre gosto de trabalhar com linhas de grade. O imprimir linhas de grade, eu não deixo imprimir. Por quê? Porque senão ele vai imprimir todas essas informações aqui que não estão sendo utilizadas. E aí o que eu quero imprimir, a gente vai utilizar lá na exibição, lá na célula, na formatação da célula, o que eu realmente quero, as linhas que eu quero e como que eu quero que ela mostre isso. Os títulos. Os títulos são isso aqui, Então quando eu tiro para exibir títulos, ele oculta as linhas lá, as letras e as linhas. Então, olha lá. Coluna A, linha 1. Coluna A, linha 2. Eu quero ir para a célula B5. Então, eu vou na célula B, coluna B, linha 5. É diferente do que a gente está habituado com matrizes. Tá? Lá na matemática, em matriz, a gente fala linha e coluna. Mas, quando eu vou definir uma matriz na matemática, eu falo primeiro a linha, depois a coluna. Então, linha
A11, então primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna e assim por diante. Então, que nesse caso aí, a gente tem que tomar cuidado que eu falo primeiro a coluna e depois a minha linha. E o Excel entende dessa forma, primeiro a coluna e depois a linha. Avançar ou recuar. Se eu coloquei alguma informação, por exemplo, um logo, e eu quero que as informações que o logo está cobrindo vá para trás dele, eu clico no logo e dou um recuar. Se eu quero que as informações apareçam na frente do logo, eu clico nas informações e dou um avançar. E o alinhar, eu vou alinhar, fazer o alinhamento, ajustar a grade, ajustar a forma, vou fazer um alinhamento de acordo com a necessidade aí da informação. Fórmulas. A gente vai passar um tempão falando sobre fórmulas. Aquelas fórmulas que a gente viu lá na página inicial, ela volta aqui, ó. Soma, média, sem contar números, máximo, mínimo, mais funções. Inserir função, ele automaticamente coloca igual lá e abre as opções de função para vocês. Usada recentemente, são as fórmulas que você usa com frequência, então você já pode aproveitar. Ah, Alexandre, eu quero trabalhar com a parte financeira, então você usa as expressões financeiras. Lógica e ou não negado, os parâmetros que você tem. Texto, arrumar, caractere, código, extrair texto, essa eu uso bastante quando eu quero pegar o primeiro nome da pessoa. Data e hora, agora ele vai te dar exatamente a data e hora que você está utilizando. Vou até usar aqui para vocês verem, visualizarem. Igual, agora, olha lá, 12 de junho de 2020, 11 horas. Mentira, 10h56. Pesquisa e referência, para ele buscar, classificar, filtros. Então isso tudo ele traz como possibilidade para vocês. Matemática trigonométrica, valor absoluto. Depois, o arco cosseno, o arco cosseno hiperbólico, cotangente hiperbólica, cotangente, agregar, gerar um número aleatório, aleatório entre, ele vai gerar um número aleatório entre dois números. Por exemplo, eu quero que ele gere um número aleatório entre 5 e 15. Arábico, arredondar, e aí vai. Tem várias opções aqui de trigonometria também. Mais funções, outras funções que estão no nosso dia a dia. Estatística, contar número, contar ser, conte valores, contar vazio, correlação, covariação da população, covariação da amostra. Tenho diversas ferramentas de estatística aí para vocês trabalharem. Engenharia, mais um monte de informação que a gente pode utilizar. Cubo, conjunto cubo, contagem, conjunto cubo. Informações, células, é não disponível, é não texto, é célula vazia, erros, e aí vai. Compatibilidade e web. Tem mais uma série de funcionalidades que nós podemos utilizar. Gerenciador de nomes. Em algumas situações, a gente vai pegar um conjunto de dados e vai atribuir um nome para ele. E a partir dali você precisa gerenciar isso. E essa situação aqui traz essa grande facilidade que é dar nome para conjunto de números. E a partir dali você consegue fazer um monte de coisa. E aí essa eu vou deixar mais para frente para a gente poder usar. Definir nome é a mesma coisa, que seria a mesma coisa que eu clicar na célula aqui e colocar o nome. Posso colocar data, por exemplo. Aí ele definiu o nome para célula C3, ó, C2 é C2, C3 aqui está com nome data. Então eu poderia, por exemplo, eu quero saber o que eu vou fazer daqui, vou criar uma fórmula aqui que vai pegar o número igual a minha data menos a célula C2. Olha o que ele faz. Me deu um número aqui gigantesco. O que ele deu aqui? Nada de útil, mas tudo bem. Mas a ideia é que eu posso contar dias, contar períodos, contar uma série de informações com esse tipo de solução também. Então, por exemplo, em vez de data ali, podia ser taxa. E aí, vou aplicar uma taxa de 5% de aumento nos meus produtos. Então aí eu poderia utilizar isso como uma solução para vocês. Tá bom? Rastrear precedentes,
Células indica quais células afetam o valor daquela célula. Então, quais células estão envolvidas na fórmula. Rastrear dependentes, aí eu vou pegar a célula que eu estou alterando, que células que estão utilizando essa ferramenta. Remover setas. Mostrar fórmulas. A função mostrar fórmulas, a hora que a gente clica nela, olha lá, aqui ele me mostrou que fórmula que eu estou usando, tá vendo? Se eu clicar, ele calcula. Verificação de erros. No caso aqui eu vou clicar na seta, eu deixo habilitado para verificar erro. Rastrear erro, ele só vai me informar depois que se tem algum tipo de erro ou não. E aí geralmente ele vai ficar aquela exclamação quando ele considerar alguma coisa errada, mas está funcionando para você. Mas acontece. Avaliar fórmula. Então, aí você vai verificar, vai depurar a fórmula, uma fórmula complexa, e você vai verificar etapa por etapa da fórmula do que o Excel está fazendo. É muito bom quando a gente tem uma fórmula muito grande que a gente está usando, e aí eu uso numa célula, deu certo, aí eu vou replicar para todas as outras. Janela de inspeção, ele vai abrir essa janela aqui, ó, janelinha para a gente poder acompanhar e fazer a inspeção do que está acontecendo, principalmente da fórmula. Opções de cálculo, automático, exceto em tabelas de dados, e manual. Eu deixo sempre no automático porque as tabelas que eu costumo trabalhar tem um conjunto de dados pequeno, tá? Mas pode acontecer, e aí isso acontece, de você chegar lá e pegar um conjunto de dados muito grande. E a hora que você atualiza alguma informação, ela tem que calcular um monte de coisa e consome muito processamento. Em alguns casos, até a máquina chega a travar, parece que ela está travada, porque ela está processando as informações. Então, quando você tem uma tabela desse tipo, a gente costuma deixar no manual. Aí a hora que a gente vai fazer depois que a gente atualizou o que precisava, mexeu no que precisava, aí a gente manda ela calcular e deixa ela calculando automaticamente. Aqui eu tenho a opção de calcular agora, seria o equivalente a apertar o F9. Se você olhar lá em cima no seu teclado, você tem as opções, tem os números, e em cima deles tem o F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 e F12. O F9 atualiza. Geralmente, software de programação, depuração, teste de programação, o F9 é o que manda rodar o programa. Ele compila e manda rodar o programa. Seria o equivalente ao F5 na web, tá? O F1 geralmente é ajuda. E agora a gente vai para dados. O que são dados? Dados são são um conjunto de... os dados são as informações que nós colocamos dentro de uma célula. Então, por exemplo, se eu colocar aqui idade, não tem o nome da pessoa, idade. O que são os dados? Pessoa 1, pessoa 2, pessoa N. 3. Aí a preguiça, né? Selecionei os 3. Quando eu coloco o meu mouse sobre esse quadradinho verde, ele fica com essa sinal de mais todo preto aqui. Seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto para baixo. Ele vai aumentando o número de forma gradativa, na sequência que eu coloquei lá. Então ele vai colocar a pessoa, vou colocar até a pessoa 36. Aí depois, aqui eu vou colocar 34, 35, 18, 17. Se eu apertar o Ctrl C e selecionar todas as linhas para baixo, agora ele não vai fazer automático, ele vai pegar aqueles dados e vai colocar em todos na mesma sequência. Não fez porque eu não dei o Ctrl C. Né? Olha lá. Selecionei as duas células, pode ser com o mouse ou a seta para baixo e para cima. Ctrl C, seleciono o conjunto que você quer. Então aqui eu estou segurando o Shift e seta para baixo. Ctrl V.
Então aí você consegue ir colando, ele vai preencher mais rápido as informações, preencher mais do que devia. Deleta, acabou. Legal. Então o que são os dados para mim? Esses são os dados de idade de algumas pessoas. Eles são dados. A informação é o conjunto desses dados de forma ordenada. Então, a partir do momento que eu coloquei aqui em cima nome e idade, esses dados me dão uma informação. Agora eu sei que a pessoa 1 tem 34 anos, a pessoa 2 34 anos, a pessoa 3 tem 18. Então eu tenho agora uma informação. Dessas informações eu ainda posso trabalhar mais, achar a média de idade, achar nome de pessoa que aparece com mais frequência. Então eu posso obter dados. Obter dados eu conectaria no arquivo do Excel, num banco de dados, aí por exemplo, num servidor, uma série de ferramentas, do Azure. A Azure é uma plataforma que a Microsoft libera para você fazer pesquisa, e aí você pode criar um banco de dados SQL no Azure, a Warehouse, HD Insight, que é o HDFS, é muito usado por Hadoop, né? Blob, e aí vai. Tem uma série de soluções aí que vocês podem aproveitar, mas nesse caso aqui eu não vou nem chegar nisso aí ainda, né? Serviços online, então eu posso pegar de uma lista online do SharePoint, do Microsoft Exchange, que seria para e-mails, do Facebook. Então eu posso aproveitar isso e buscar. E isso é uma novidade que eles começaram a trazer lá no Power BI, porque antes essa conexão a gente não conseguia fazer. De outras fontes, de uma tabela, do intervalo de uma tabela, do Active Directory, que seria para gerenciar os usuários. Lembra quando a gente fez o primeiro acesso lá no laboratório? Cadastrar o usuário como na sede, depois ele fazer parte com o seu RA, o aluno lá, era uma funcionalidade do Active Directory, que tem a função do quê? Criar vocês lá na sede. Por isso que eu tinha aqui. Entra na sede, faz o primeiro acesso, aí ele cria o usuário e a gente consegue acessar. Combinar consultas, iniciar o editor de Power Query, que seria a fila de pesquisas, configurações da fonte de dados e opções de consulta. Aqui ele já tem com alguns padrões previamente estabelecidos, fontes recentes, o que você já utilizou, conexões existentes, se você já criou uma conexão. Atualizar tudo, quando que a gente utiliza isso? Vamos supor que eu abri minha planilha do Excel, tenho uma conexão com uma outra planilha da empresa, e aí eu mando atualizar para pegar toda a última informação criada. Consulta conexões, ações. Converter as células selecionadas para recuperar informações sobre preço de cotações, informações gerais sobre a empresa e mais. Abre o cartão clicando no ícone, eu faço a referência de dados usando uma fórmula. Então isso eu posso criar ações clicando nesse ícone aqui para poder trabalhar. Geografia, mesma coisa. Classificar. Aqui está classificado na ordem crescente. Vou clicar aqui no nome. Eu vou pedir para ele classificar em ordem decrescente, ó, de Z para A. O que ele fez? Pegou pessoa 9, 8, 7, 5. Percebe que 4, aí depois vem o 3, aí ele colocou em ordem também. O 2 e a pessoa 1 vai ser o último. Se eu pedir para classificar em ordem crescente, do jeito que estava, de A para Z, ele já faz isso direto. É um botão que faz isso para nós. Filtro. Eu quero. A hora que eu clico em filtro, eu fiz até rápido aqui, né? Foi sem querer. Cliquei em filtro, ele já filtrou o título para mim. Clico na setinha para baixo, eu posso selecionar que pessoa que eu quero falar. Por exemplo, a pessoa 11. Lá, eu já sei que tem 18 anos. Vou tirar aqui do filtro. Eu só quero verificar as pessoas que têm 18 anos. Vou desmarcar o 17, vou desmarcar o 34, 18 anos. Pode acontecer de um caso estar vazio assim. Não tem a informação. Aí eu quero saber quem ainda não me deu a informação da idade. Clico em vazias, aparece a pessoa que não tem a informação da idade. Desmarquei o filtro. Tem a filtro avançado, são outras opções, tem mais 6 opções de filtragem. Texto para colunas, então eu posso fazer isso aqui.
Vou converter texto para colunas. Opa. Aí ele só pode converter uma coluna por vez, né? Então, converte. Manda avançar. Avança. Conclui. Então ele pega esses textos e converte em colunas. Depois, preenchimento relâmpago. É uma forma de você preencher automaticamente com informações. Remover duplicatas. Vamos supor que não pode aparecer a pessoa duas vezes ou o nome duas vezes lá na informação. Tem que aparecer uma vez só. Então eu posso remover duplicatas, né? Tirar os nomes repetidos. Validação de dados. Eu posso validar as informações que estão colocadas com formato, a sequência que tem que ser colocada. Isso a gente vai usar com mais ao longo das aulas. Consolidar. Ir para a janela dinâmica. Teste de hipóteses. Isso aqui é usado em probabilidade estatística, mas é uma coisa usada lá na frente. Lá, quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão fazer muito teste de hipóteses, mas não agora. Planilha de previsão. E estrutura de tópicos. Aqui a gente pode criar uma estrutura de tópicos para poder fazer um agrupamento. Vou fazer um agrupamento de linhas. Aí tá vendo? Ele me deu uma opção aqui para a gente poder criar tópicos aqui e eu poder separar isso de uma forma melhor. Tá? Então essas são as funcionalidades. Deixa eu remover. Desagrupa todo mundo, desagrupa linhas. Revisão, quando a gente está fazendo vamos verificar ortografia, dicionário, estatística da pasta de trabalho, verificar acessibilidade, pesquisa inteligente, traduzir, novo comentário, mostrar comentários. Quando você clica em mostrar comentário, ele fica aqui do lado. Vou adicionar um comentário aqui. Esse é um comentário. Sim, você deve dar risada agora, porque deve falar, Alexandre está muito criativo hoje, né? Enviou? Tá lá. Comentário do Alexandre. Quando outra pessoa estiver visualizando, eu posso comentar isso para a pessoa poder ficar ciente. Posso fazer anotações. Proteger minha planilha. Então, por exemplo, eu posso criar uma senha pessoal, intransferível, não pode passar a senha para as pessoas, mas brincadeira. Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a pessoa abrir essa planilha, ele vai solicitar a senha. Só quem sabe a senha vai conseguir abrir a planilha. Eu vou colocar a senha agora, deixar ela fora. Proteger a pasta de trabalho, então ó, é diferente. Planilha, eu estou protegendo esse cara aqui. Pasta de trabalho é o conjunto de planilhas que estão dentro dela. Permitir edição em intervalos e ocultar tinta. Exibir. Normal, visualização de quebra de página, aí eu consigo ver onde está quebrando a página, posso aumentar isso, diminuir isso. Isso a gente vai fazer com mais frequência. Modo de exibição. Nova janela, organizar tudo, congelar painéis. Isso aqui é muito usado quando eu quero rolar a planilha para cima ou para baixo, e aí eu quero saber o que é o título da coluna. Então a gente usa o congelar painéis. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu voltar no normal. Vou congelar somente as colunas. Vou congelar só a linha superior. Olha lá. Então, à medida que eu vou descendo aqui, ó, perceba que até o 20 está tranquilo. A partir do 20, eu continuo descendo, mas o nome e idade fica fixo lá para mim. Alternar janelas. Aqui, se eu tivesse mais janelas abertas, ele poderia alternar. A macro, para nós poder exibir macros, gravar macros, criar macros, então a gente pode utilizar ali. Desenvolvedor. Visual Basic, que é onde nós criamos as macros. Macros, são as macros que foram criadas. Eu posso gravar, então posso fazer uma operação, gravar ela e deixar rodando depois. Suplementos para macros, suplemento do Excel, suplementos de comunicação. Inserir controles, aqui eu posso criar botões para avançar, para calcular, e tem uma série de funcionalidades que você pode usar. Código fonte, seria o código da máquina que você está visualizando.
pacotes de expansão. Aqui não é código da macro, tá? É do XML. E eu posso importar. O último é ajuda, a gente já viu. E vocês agora já conhecem os grupos e as guias do Excel. Meu objetivo era mostrar o Excel como um todo. Na próxima aula eu vou falar, aí a gente vai entrar nas questões de como montar a planilha, o que vai fazer na planilha. A gente tem algumas atividades para vocês poderem montar, para vocês poderem ir acompanhando. É isso. Se você gostou da aula, coloca lá um comentário no Classroom. E aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você precisa para sua empresa, para o seu dia a dia, traga para a gente poder mostrar como que a gente pode fazer, tá bom? Pessoal, é isso, obrigado. Foi 1h05, então nesse caso só vou deixar que vocês assistam ao vídeo e coloquem um comentário.